Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, LV3, assunto da recuperação de vocês, equações e inequações exponenciais, é o capítulo de número 3, tá bom? Então vamos lá. Glauco, o que são essas equações e as inequações exponenciais? Olha só a definição que tem no livro de vocês, ó. Equações exponenciais são aquelas cuja incógnita aparece na base quer dizer que ela pode estar tanto na base quanto no expoente. Aqui se restringe ao caso em que a incógnita aparece somente no expoente. Então, equação exponencial, onde vai estar a minha incógnita? No expoente. Glauber, o que é esse expoente? Vamos lá. Toda vez que você está trabalhando com potência, você tem três elementos. Você tem uma base, você tem um expoente e você tem uma potência. A base é aquele valor que está se repetindo na multiplicação. O expoente é aquele valor que fica em cima da base, certo? E ele indica quantas vezes será efetuado o produto. E a potência é a sua resposta. Olha aqui uns exemplos que o livro traz, ó. 2 elevado a x igual a 8. Olha onde está o x, está no expoente. Olha o próximo. Raiz de 3 elevado a x igual a 100. 1 meio a quarta igual a 4 elevado a x. 2 elevado a x ao quadrado menos 3x igual a 1. São 4 exemplos de equações exponenciais. Glaudio, o que eu tenho que fazer para se resolver uma equação exponencial? Vamos lá, pessoal. A ideia básica para você resolver uma equação exponencial é aplicar a fatoração. Você tem que fatorar os números, certo? Deixando eles em uma base comum. Glaudio, por que eu tenho que fazer esse processo? Porque quando você faz esse processo de deixar eles em uma base comum, você pode eliminar as bases e trabalhar somente com os expoentes, aonde está a incógnita. Olha aqui o exemplo, ó. Um dos métodos para a resolução das equações exponenciais consiste em colocar ambos os lados da igualdade, ou seja, as duas bases, certo? Iguais, igualando os expoentes. Então quer dizer que eu vou ter que fatorar os números? Vai. E uma dica, você vai fatorar sempre os elementos, certo? Aquela decomposição que você coloca o valor de um lado, passa uma linha e vai fazendo a divisão por 2, 3. Lembrando, essa fatoração só pode ser realizada por números primos. Lembra que o número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá bom? Então, se por acaso você estiver fazendo a fatoração, Glaudio, ó, eu tenho aqui o 64, eu posso dividir para 8. Você só vai fazer essa divisão para 8 se o 8 estiver do outro lado da igualdade. Se não tiver, vai fatorar pelo meu fator primo comum, que é o 2. Dividindo para 2, depois 2 de novo, 2 de novo, 2, até chegar no meu divisor 1. Glaudio, eu posso fazer troca de elementos somente se tiver números primos, tá bom? Se você pegar um exemplo, peguei aqui o 64, você começou a dividir para 2, se chegar a um ponto você queira dividir para 4, você não pode. Tem que continuar no mesmo valor, porque o 4 ele não é um número primo, beleza? Então vamos lá para o exemplo, olha só. 2 elevado a x igual a 32. Aí o que ele fez? Ele fatorou o 32. O que é o 32, ó? É 2 elevado a 5. Glaudio, por quê? Multiplica, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 2 elevado a x igual a 32. Aí, olha só. Bases iguais. Cancelei as bases. Vou dizer que o x é igual a 5. Acabou. Fez a fatoração, basicamente tem a resposta. Olha o outro exemplo, ó. Raiz quinta de 81 elevado a x igual a 1 sobre 729. Glaudio, no primeiro exemplo eu fatorei o 32 por 2, porque o 2 estava do lado. E aí o 81, 729? Eu vou fatorar o 729 pelo 81? Não. Nesse exemplo, os dois números você vai pensar em um valor que divida os dois. Ou seja, você vai fatorar o 81 e vai fatorar o 729. Agora, cuidado com a informação. Ó.
toda vez que você estiver fazendo a fatoração, certo? Onde você tenha o número 1 como numerador e o outro valor no denominador, no caso, no valor ali, ó, 1 sobre 729, quando você fizer a fatoração, você vai ter 3 a sexta. Eduardo, por que 3 a sexta? Porque se você multiplicar o 3 6 vezes, você vai encontrar o 729. Ah, Glaudio, mas por que ele ficou ali negativo? Porque em cima do 729, ele tem o numerador 1. Toda vez que isso acontecer, o seu expoente, ele vai ficar negativo. Então, 1 sobre 729 fica 3 elevado a menos 6. Tá bom? Aí, fatorando 81, ó, fica 3 elevado a 4. Ó, 3, multiplicando ele 4 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 81. Glaudio, e como é que eu vou fazer para eliminar a raiz? O valor de dentro, certo, do expoente de dentro da raiz, ele passa a ser um numerador, e o índice da raiz, o índice é aquele número que está do lado da raiz, ele passa a ser um denominador. Olha só como é que ficou, ó. 3 elevado a 4x sobre 5, igual a 3 elevado a menos 6. Ó, cancelando o 3, fica 4x sobre 5, igual a menos 6. Olha só, o 5 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, 5 vezes 6 é 30. Aí ficaria 30 dividido para 4, simplificando, menos 15 sobre 2. Glaudio, eu tenho que simplificar a fração? Tenho. Se por acaso você tiver uma fração onde essa fração ela possa ser simplificada, o ideal é que você simplifique. Por quê? Porque as opções, certo, da prova, as frações estarão em forma simplificada, de fração irredutível. Tá bom? Olha aqui outro exemplo, ó. Terceiro exemplo, 4 elevado a x mais 1 mais 4 elevado a x mais 4 elevado a x mais 1. Não, x menos 1 igual a 64. Para trabalhar uma equação exponencial, você tem que se lembrar das propriedades de potenciação. Aquelas 3 propriedades básicas. Quando eu estou multiplicando bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Quando eu estou dividindo, você repete a base e subtrai os expoentes. E a potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, observa aqui, ó. Você tem 4 elevado a x mais 1. Lembra, se eu estou somando, eu estou multiplicando. Então, ficam, ó, 4 elevado a x vezes 4. Mais 4 elevado a x mais 4 elevado a x vezes 4 elevado a menos 1. Glaudio, e esse 4 elevado a menos 1, o que vai acontecer? Eu vou transformar ele em uma fração. Ele está negativo, então ele passa a ser o meu denominador, ficando 1/4. Aí, Glaudio, o que eu vou ter que fazer agora? Nesse caso aí, onde você tem uma variável, certo? Como um expoente, e você tem um valor que está se repetindo, certo? Na base, o ideal é que você faça uma troca. Você vai trocar o quê? O valor de 4 elevado a x, que é o valor que se repete, por uma única variável. Ou seja, eu vou estar chamando ela de y. Então, ó, 4 elevado a x vezes 4 fica 4y, mais y sobre 4 igual a 84. Olha só, você tinha uma equação exponencial e passa até agora uma equação de primeiro grau fracionária. E aí, o que eu faço? Vou tirar minha MC. Tirando a MC e fazendo todo aquele processo onde você divide o de baixo e multiplica pelo de cima, nós encontramos, ó, 16y mais 4y mais y igual a 336. Olha só, você tinha uma equação exponencial, passou para uma fracionária e agora tem uma equação de primeiro grau, onde eu vou calcular o y. Então, somando, você vai ficar com 21y igual a 336. E agora, vou dividir. Olha só, 336 dividido para 21 é igual a 16. Ah, Glaudio, encontrei o 16, acabou, né? Não,
Você não fez a troca lá no início dizendo que 4 elevado a x era igual a y? Pronto, você encontrou o y. A pergunta é, quem é o x e não quem é o y? E aí, o que eu faço? Vou fazer agora a fatoração, vou igualar. O 4 elevado a x não era y? Quem é o y? É o 16. Então, ó, 4 elevado a x igual a 16, aí você fatora o 16. Olha só, quem está do lado do 16, né? O 4? Então, fatora 16 por 4. Glauber, eu posso fatorar pelo 2? Pode. Mas lembrando, se você vai fatorar o 16 pelo 2, o 4, você também vai ter que fatorar pelo 2. Aí vai gerar outra equação, tá bom? Então, lembra, para mim resolver uma equação exponencial, eu tenho que trabalhar com bases iguais. Se a base de um lado é 4, passo o outro para 4 também, sem problema algum. Então, o que é o 16? Ó? É 4 ao quadrado. Olha só, bases iguais eu cancelo. E o x é igual a 2. Minha solução, x igual a 2. Então, você vai trabalhar as equações, e tanto equação, tanto na equação exponencial, trabalhando com as propriedades da potenciação. Aquelas 3 básicas. A multiplicação, a divisão e a potência de potência. Tá bom? Vamos lá agora trabalhar as inequações exponenciais. Olha só. E o que é uma inequação exponencial? Por definição, ó, as inequações exponenciais são desigualdades cuja incógnita aparece na base ou no expoente. Novamente, aqui nas equações e inequação exponencial, a base vai aparecer aonde? Só no expoente. E o processo de se trabalhar é o mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a fatoração, vou deixar em bases iguais, certo? Vou fazer o cancelamento das bases e calculo o valor da incógnita. Olha aqui os exemplos, ó. 3 quartos elevado a x menor ou igual que 4 terços elevado a x ao quadrado menos 2. Eita, Glauber, eu vou trabalhar com bases diferentes? Não, somente com bases iguais. O que poderia acontecer ali? Fazer o inverso, tá bom? Aí, fazendo o inverso das frações, o meu expoente ele muda de sinal. Aí eu cancelaria e aplicaria a resolução da inequação. Tá bom? Olha aqui outro exemplo. 9 elevado a x é maior que 8 elevado a x. Glauber, base diferente eu vou trabalhar? Não, somente com bases iguais. Beleza? Então, toda inequação que aparecer, em vez de ter o sinal da igualdade, você vai ter o sinal da desigualdade. O maior que, o menor que, o maior igual que e o menor igual que. Tá bom? Trabalhando sempre com ideias de intervalos abertos ou intervalos fechados. E para a gente resolver uma inequação, o que a gente faz? Olha só. Se o a, ou seja, for maior do que 1, a minha função a elevado a f de x, olha só, eu vou trabalhar ela com diferente de zero para os dois lados. Se o meu expoente ele for maior do que 1, as minhas funções terão que ser diferentes de zero. Agora, se o a tiver entre 0 e 1, Glauber, por que eu estou trabalhando dessa maneira? Porque assim, ó, se o a for maior do que 1, ela é crescente, a minha função. Agora, se o valor do a minha base, for o número entre 0 e 1, a minha função, ela passa a ser uma função decrescente. Glauber, por que decrescente? Porque eu vou estar trabalhando com o número decimal. Tá bom? Então, lembra disso. Se a minha base for maior do que 1, ela é crescente. Se tiver entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente. Tá bom? Então, em outras palavras, olha só. O que ele diz, ó. Quando a base A é maior do que 1, a desigualdade se mantém para os expoentes. E quando a base está entre 0 e 1, a desigualdade ela inverte, ou seja, vou estar trabalhando com valor negativo. Olha aqui o exemplo. Ó. 3 elevado a x é menor do que 81. Fatorando 81 em base 3, eu tenho 3 elevado a 4. E aí, ó, cancela a base, x é menor do que 4. Ah, Glauber, é só fazer isso de novo? Só, você vai fazer a fatoração. E como é que ficaria minha solução? Lá minha solução só é uma resposta. Ó. Solução igual a 5, solução igual a 15 menos 15 sobre 2. Na inequação, aí eu tenho que colocar a minha solução da seguinte maneira. Ó.
x pertencente aos reais, tá ok? E vou repetir o sinal da resposta, x menor do que 4, tá bom? Olha só o exemplo que ele falou, ó. Quando você tiver 3 quartos elevado a x menos 4, e o outro, ó, 4 terços elevado a 2x menos 2, observa que as bases estão invertidas. Aí o que ele faz? Ele vai inverter uma base. Glauder, qual? Tanto faz. A base que você inverter não vai mudar nada. Agora o detalhe, você só inverte uma, para deixar elas iguais. Então o que foi que ele fez? Ele inverteu, está no segundo membro, ó. Ah, Glauder, e aí, quando inverte? Muda o sinal de todo mundo. O 2x estava positivo, fica negativo. E o 2 que estava negativo vai ficar positivo, ó. Aí eu vou cancelar as bases, porque nesse cancelamento eu vou já ter bases iguais, certo? E vou trabalhar só com os expoentes, ficando, ó, x menos 4. Agora, observa, ó, se eu fiz aqui a inversão, o meu sinal ele também muda. Ficando, ó, não era maior ou igual? Fica menor ou igual a menos 2x mais 2. Isolando o x, 3x menor ou igual a 6, x é menor ou igual a 2. Minha solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. Tá bom? Então, para se resolver qualquer inequação ou equação exponencial, você vai aplicar a fatoração. Aplicando a fatoração, o que você vai fazer? Você vai aplicar as propriedades da potenciação. Tá bom? Então, ficou na dúvida? Revisa a propriedade das potenciações. Lá do 6º ano, 9º ano, tá bom? Onde a gente trabalhou isso com vocês em sala. Beleza? Então, pessoal, ó, se ficou dúvida, nos acompanhe na videoconferência, mande dúvida pela Agenda Edu, tá bom? Que assim a gente vai estudando o conteúdo para a prova, beleza? Vai ter uma atividade para vocês lá na Agenda Edu ou no portal SAI, é uma atividade complementar. Tente resolver. E lá na videoconferência eu vou estar tirando as dúvidas, resolvendo essa lista de exercícios, tá bom? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!